salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, projeto do Pai. Foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. Graças a Deus, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davi Gomes, pastor Davi Gomes do Nascimento. Nós lecionamos a disciplina de símbolos de fé num seminário presbiteriano fundamentalista do Brasil, na cidade de Patos, Paraíba. E essa aula, na verdade, é para os seminaristas do nosso seminário, que são matriculados, embora estou também apresentando aqui como uma forma de amostra para todos os inscritos, caso tenham interesse de se matricular em nosso seminário. Nós deixaremos o contato do secretário e também reitor do seminário aqui na descrição do nosso vídeo, para que vocês possam assim estar efetuando a sua matrícula. Nós temos a disciplina de bacharel em teologia e também ministerial. E aí tem os valores que são simples, irrisórios, não é muito caro. Então, além de ser muito barato, é um curso de teologia que não fica para trás de outros seminários que são reconhecidos, e também estamos ensinando à distância. Nós temos outras disciplinas com outros professores que vocês poderão assim estar entrando em contato e conhecer também esses professores e as disciplinas que eles assim ensinam, que eles lecionam. E dando continuidade à nossa aula de símbolos de fé, já temos aqui, já demos 3 aulas, 3 aulas. Essa aula é a 4ª aula, mas vamos fazer assim uma revisão de tudo que nós vimos nas aulas anteriores, para que aqueles que não conhecem essa disciplina possa até estar conhecendo, e possa, quem sabe, buscar e também estudar conosco, na nossa instituição. Então, relembrando as nossas aulas anteriores, observamos que a palavra símbolo significa um sinal ou uma marca que caracteriza uma coisa ou instituição, algo ou uma instituição. Então, observe que nós temos, por exemplo, algumas lojas, alguns hipermercados. Então, eles têm um símbolo, têm uma marca ou uma logomarca que identifica aquela empresa, que identifica aquela instituição. Como cristãos e cristãos reformados, nós temos também a nossa marca. Essa marca em si é a própria Bíblia. Porque os símbolos de fé que vamos estar apresentando nesta aula, eles são extraídos da Bíblia, não é o contrário. Não é que a Bíblia tira, na verdade, as suas verdades dos símbolos de fé reformados ou dos símbolos de fé da cristandade em geral. Pelo contrário, nós tiramos as doutrinas fundamentais da Bíblia e podemos assim aplicar através dos símbolos de fé, os quais nós vamos estar apreciando nesta aula. Então veja que o vocábulo símbolo ele vem do grego, ou sibolon. O que significa essa palavra grega? Significa lançar junto, ou seja, ver junto. Então, concernente às igrejas cristãs, os símbolos de fé, eles são sinais, são marcas que caracterizam aquela igreja ou aquela fé, caracterizam para aquilo que a igreja crê dentro das escrituras sagradas. Os símbolos de fé são compostos pelos credos, pelas confissões, catecismo e, como vimos também, os cânones. E eu quero ver com vocês, de forma breve, a diferença entre cada um deles. Por exemplo, que seria o credo? O que é um credo? Porque nós temos, na verdade, o que é marcante e que é conhecido
pelos cristãos em geral, sendo eles católicos ou protestantes, então nós conhecemos e é muito falado o credo apostólico, o credo dos apóstolos. Mas, com base no nosso estudo, não hoje propriamente, mas nos outros seguidos, nós vamos ver que não só tem um credo, não só tem o credo apostólico, tem o credo niceno, tem o credo atanasiano, tem o credo de Constantinopla, enfim, nós vamos procurar de fato ver cada um deles. Ou seja, não todos, mas os principais, os mais conhecidos. Então, os credos, o que são os credos, queridos? São declarações de fé que são resumidas e foram produzidos pela Igreja Antiga antes da divisão da Igreja Cristã em Ocidental e Oriental. E como exemplo dos credos, nós temos, como falei antes, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, o credo de Constantinopla, entre outros. Dentre os símbolos de fé, além dos credos, há também as confissões de fé. O que são elas? Diferentemente dos credos, que os credos são declarações de fé resumidas, veja que as confissões de fé, elas são mais detalhadas, elas são extensas. São produtos da Reforma ou de igrejas herdeiras da Reforma. E aí nós temos como exemplo a Confissão Escocesa, temos também a Confissão de Fé belga e a conhecida por nós presbiterianos, a Confissão de Fé de Westminster, né, que vamos mais para frente, vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas confissões, a sua historicidade, o propósito de cada uma, o que levou elas a serem escritas, os nomes de reformadores ou teólogos que estão envolvidos, né, que eles são marcantes, mais conhecidos, vamos ver mais para frente. E, além dos credos, das confissões de fé, como vimos, também temos os catecismos. Perceba, os credos são declarações de fé resumidas, as confissões, elas são mais detalhadas e mais extensas, e os catecismos, eles são estruturados por perguntas e respostas, né? Perguntas que muitas vezes são breves, com respostas breves. Os catecismos, eles podem ser divididos em duas partes: catecismo maior e catecismo menores, ou breve catecismo, ou até mesmo catecismo para crianças. Entre eles, destaca-se o catecismo de Lutero, o catecismo de Heidelberg e os catecismos de Westminster. Mas você pergunta, mas não tem também o catecismo da Igreja Católica Romana? Sim, mas esta aula, ela propõe analisar os símbolos de fé em si, numa ótica reformada. Claro que vamos falar um pouquinho sobre, de forma breve, sobre o catecismo da Igreja Católica Romana, mas não tão extensivo quanto vai ser nosso estudo direcionado a uma ótica mais pós-reforma, ou reforma, por assim dizer, né? E, finalmente, nós temos os cânones. O que são os cânones? Perceba, os credos são declarações de fé resumidas, as confissões, elas são mais extensas e mais detalhadas, né, como nós vemos. Os catecismos são estruturados por perguntas e respostas, e ali vai direcionar o aluno ou aquele que está sendo catequizado, né, a ter uma ideia do que é realmente a fé cristã. E os cânones, o que são os cânones? Para que eles servem? É para a igreja em geral? Não, não é. Os cânones são decisões oficiais da igreja que foram decididas. Tais decisões foram debatidas, foram discutidas em concílios quanto a doutrinas específicas. E vamos ver, na verdade, e vocês vão poder também interagir nesse sentido, e saber a sua relação com os credos, né? Então veja que quando se reúne um concílio, ele vai debater a um ponto específico da doutrina, quando na verdade esse ponto ele está sendo atingido por heresias. Um exemplo disso
sobre a doutrina da Trindade. É só um exemplo, porque há vários exemplos que nós podemos assim estar refletindo. Então perceba que não apenas em si a Trindade, porque a Trindade ela foi por muitos anos, muitos séculos, ela foi perseguida, ela foi tentaram desconstruir essa doutrina. Entre essa desconstrução destaca-se o gnosticismo, destaca-se o unitarismo, o arianismo, vamos ver um pouquinho depois, né, de uma forma assim parcelada, de uma forma resumida, que dê para todos assim compreenderem. Entre os cânones, como nós podemos ver, tem os cânones de Dort, né, com a questão dos remonstrantes, né, que vamos ver um pouquinho depois sobre isto. Então, os cânones de Dort, né, são um exemplo aqui de cânon. E qual o propósito, né, chega-se a perguntar, qual o propósito de uma igreja ela subscrever os símbolos de fé? Para que isso? Não basta a Bíblia? Né? Então veja, por quê? Qual é o conteúdo? Qual é o propósito de se escrever confissões de fé? As confissões de fé, elas têm propósito, primeiro, doutrinário. Ou seja, ela visa preservar a doutrina bíblica. Perceba que não é algo que você vai construir a Bíblia a partir das confissões de fé ou símbolos de fé. Mas aquilo que os símbolos de fé eles vão estar pregando, vão estar mostrando, é exatamente isto aí da Bíblia, o entendimento bíblico. Então veja que o propósito de se ter os símbolos de fé, a igreja ela observar, ela poder aprender com os símbolos de fé, é exatamente para a preservação da doutrina bíblica, das escrituras sagradas, como primeiro fator. Então veja que é doutrinário. Segundo fator aqui, que nós observamos, segundo propósito, ela vai ter também um propósito didático. Pelo fato da praticidade, a organização, a pedagogia dos símbolos de fé, os símbolos de fé que são os credos que nós vimos, as confissões, catecismos, cânones, eles têm servido como uma grande ferramenta para a instrução do povo de Deus. Para orientar o povo de Deus, apontar na verdade as doutrinas fundamentais que estão na palavra de Deus, que estão nas Escrituras. Os símbolos de fé, eles têm sua base na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, como vocês podem observar, Deuteronômio capítulo 6, quando a declaração da Shema, Provérbios, ele vai mostrar, Provérbios 22, capítulo 6, ele vai indicar a questão do ensino da criança. Então veja que os símbolos de fé têm a ver com ensino, com didática, com pedagogia, como o povo de Deus, ele vai ser instruído na palavra de Deus. Então, não apenas no Antigo Testamento, nós temos versículos que mostram essa compreensão, como por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 10, entre outros. Então, se formos debater, na verdade, se formos expor cada texto, cada versículo, então essa aula, esse vídeo em si, ele vai ser muito longo, o que também não é interessante para o aprendizado do aluno. É claro que cada aluno, ele deve buscar, ele deve pesquisar, ele deve ler. O segredo para compreender a palavra de Deus, para ter a mente sadia do ensinamento bíblico, é a leitura. Então veja que o crente que não lê, ele está fadado ao fracasso. Então todas as áreas do ser humano exigem leitura. Então se o ser humano ele quer, de fato, prosseguir, ele quer progredir, então ele tem que ter uma prática da leitura em todas as áreas, seja ela na medicina, seja ela na questão pedagógica, seja ela em qualquer outra profissão. Tem que ter leitura. A Bíblia também, para compreender a palavra de Deus, como nós devemos andar, como nós devemos prosseguir, progredir nessa vida, na vida cristã, então se exige uma leitura bíblica. Mas há 3 formas que são erradas de compreender o que é confessionalidade. Como nós devemos, irmãos, entender a confessionalidade? Como conceituado? Então há 3 conceitos aqui que são errôneos. O primeiro conceito é o conceito formal.
cumpre com polidez e rigor cerimonial. Apenas isso. Eu vou dizer porque são formas erradas na sua prática, por assim dizer. Então, a questão formal, ela vai cumprir com polidez e rigor cerimonial. Aquilo que de fato está prescrito na ideia da confessionalidade. Temos também a questão ideológica. Ela tem convicções apenas pessoais de alguém ou de algum grupo. Então, são convicções pessoais, é o que eu entendo, é o que eu compreendo. E, finalmente, o entendimento aqui é epistemológico, ou seja, conhecimentos oriundos apenas pela razão. Então, observe, a Bíblia, ela não se compreende apenas pela razão. A Bíblia, ela não se compreende apenas por convicções pessoais, é o que eu entendo e só isso, não é. Então, se eu tenho apenas aquela questão ideológica da Bíblia, eu sou tendencioso a entender coisas que a Bíblia não ensina. E a questão formal, aquela formalidade, aquela pompa, aquele cumprimento com rigidez, tudo isso, queridos, sem termos uma vida espiritual, sem termos um quebrantamento, sem termos uma vida piedosa, formalidade, ideologia, epistemologia, é tudo em vão. São todas as ideias aqui, essas formas aqui são errôneas. Não adianta apenas ter isso, porque se não há espiritualidade, se não há vida piedosa, fala-se muito dos puritanos. Mas os puritanos, eles tinham vida piedosa. Fala-se muito da vestimenta dos puritanos, mas eles tinham uma vida de misericórdia. Fala-se muito da reserva, do separatismo puritano, e muitos querem imitar isto, mas os puritanos, eles amavam a Cristo e amavam também o próximo. Quando você lê sobre os puritanos, você percebe que a ideia que se tem hoje do puritanismo em si, ela vai de encontro a realmente o que é ser puritano, né? Na questão da palavra aqui. Observamos, primeiro, que os pensamentos formais, ideológicos e epistemológicos reduzem o entendimento e também a prática de uma confessionalidade unicamente bíblica. Perceba um exemplo aqui que é muito conhecido sobre o jovem rico, o jovem que chega para Jesus e fala: mestre, como eu posso ser salvo? Como eu posso ter a vida eterna? Jesus diz: vendo tudo que você tem. Primeiro ele pergunta se aquele rico ele conhecia os mandamentos. Se ele conhecia, ele vai citá-los ali. Jesus diz em seguida: tudo bem, então venda tudo que você tem, venha e me siga. Entrega os pobres o que você tem, vende e entrega os pobres. Então aquele homem se entristece porque ele era muito rico. Perceba que não era apenas o conhecimento formal, ele conhecia, ele decorava os mandamentos, mas ele não tinha uma vida voltada para o Senhor. Tanto é que ele desiste da ideia de seguir a Cristo por amor ao que ele tinha, por amor aos bens. Uma outra observação que eu faço aqui nesse estudo é a respeito de Calvino. Como Calvino entendia a confessionalidade? Como ele entendia isso, irmãos? Então veja, ele entendia que uma vida confessional resulta em uma vida prática. Não é apenas chegar e dizer: ah, mas eu sou uma igreja confessional. Minha igreja é confessional. Quem somos? Em alguns sites. Somos confessionais. Não adianta, segundo Calvino, apenas dizer que é confessional se nós não temos uma vida prática. Ele continua dizendo que não apenas verbalizar confessionalidade, mas viver de tal forma que a nossa vida expresse de forma prática aquilo que nós confessamos. Então Calvino ele vai entender isso, irmãos. Então perceba que aquela ideia que se faz de Calvino: ah, eu sou um crente calvinista, eu sou um crente reformado, eu sou um crente arminiano. Então veja, associando sempre a ideia daqueles que no passado fizeram um serviço louvável para a obra de Deus. E aí nós dizemos: eu sou calvinista. Mas perceba que Calvino diz que uma vida confessional
ela resulta em uma vida prática. Não apenas verbalizar, dizer que é confessional, mas devemos viver de tal forma que a nossa vida, segundo Calvino, expresse de forma prática aquilo que nós confessamos. A minha vida deve expressar isto. Então veja o como nós estamos distantes, contrários em si, de seguir esse pensamento aqui de Calvino. Dois fatores que devemos entender quando nós tratamos com os símbolos de fé. Primeiro fator é que a confissão é fato interior que é sustentada pelo autor e o consumador da fé, que é Jesus Cristo. A confissão é um fato interior, é aquilo que nasce no meu coração, é aquilo que está aqui no meu coração. E ela foi sustentada, ela é sustentada por quem? Pelo próprio Jesus Cristo. Segunda coisa é que essa confissão, ela é grafada com base aonde? Nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Não é em outro canto, é na Palavra de Deus que a confissão, ela é baseada, ela tem respaldo, ela tem fundamento. Então, dizer que é confessional, dizer que observa ou subscreve, como alguns costumam dizer, os símbolos de fé, sendo distante da palavra de Deus, também não adianta. Isso é apenas a formalidade, como falamos aqui. Outra coisa que eu quero observar com vocês, queridos, é quanto à confessionalidade. Nós podemos aprender que, primeiro, a confessionalidade, ela faz parte da natureza da fé e, por extensão, da igreja que professa aquela fé. Então, observe, o que é ser um crente confessional? Ela faz parte, a confissão, ela faz parte da minha fé. O que Jesus diz? Aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar o quê? A fé em Cristo. Mas ele diz, aqueles que negarem, ou seja, aqueles que desprezarem a fé em Cristo, também serão desprezados diante do Pai. Então, o que seria, amados irmãos, a ideia da confessionalidade aqui? Ela faz parte da natureza da fé. Por extensão, a igreja que professa essa fé. Ela vai, de fato, ser uma igreja confessional. Ela vai professar essa fé. O conteúdo da fé tem sido demonstrado através de quê? Dos credos, conteúdo dessa fé. Ou seja, documentada, prescrita. E aqui nós não estamos dizendo, mas eu já tenho fé no meu coração, isso é verdade. Mas essa fé, ela tem que ser respaldada, ela tem que ser fundamentada dentro da palavra de Deus. Os credos em si, eles vão sintetizar essa ideia de fé, vai expor essa ideia de fé. Então veja que esse conteúdo da fé, ele tem sido demonstrado através, primeiro, dos credos, das confissões e também declarações ao longo da história da igreja. A igreja, desde seus primórdios, ela vem professando, ela vem confessando, ela vem expressando essa fé. Essa fé. Perceba que a ideia de credo em si, ela não nasce em um concílio em si. A igreja primitiva, no século I, ela já tinha essa ideia de credo. O que seria o credo, queridos? Ela vai expressar que crê no Senhor. Ela vai publicar isso de forma resumida. Vamos ver mais para frente sobre isso. Os símbolos de fé na história. O conteúdo da fé tem sido demonstrado através dos credos, como falamos, confissões, declarações ao longo da história. E o conteúdo dessa fé na história. Veja que o uso dos credos, confissões, catecismos, foram marcantes na vida da igreja. Nas igrejas reformadas, ali do século XVI, pós o século XVI. Eram usados para quê isso? Porque usava-se os credos, as confissões, os catecismos. Para que isso, irmãos? Eram usados para instruir doutrinariamente os fiéis. Os símbolos de fé de Westminster exerceram um papel fundamental na instrução dos membros
da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ainda exerce esse papel fundamental, quando a mesma ainda estava sendo estabelecida no Brasil como instituição. E aí ela segue com essa mesma ideia, não apenas declarar, não apenas dizer que prescreve ou subscreve os símbolos de fé, mas ela procura de fato ensinar. Ela procura usá-los no ensino dos seus fiéis. Então, meus amados, os símbolos de fé do extremista, ele exerce esse papel fundamental, né, na vida dos presbiterianos. Segundo o reverendo Ernest Maia, inclusive esse estudo que nós estamos tendo aqui, ele vai ter como fonte bibliográfica a Fides Reformatum, que foi ali, o artigo foi escrito pelo pastor Ernest Maia, né? E tem o outro que nós vamos observar daqui a pouquinho. Então, o que é que Ernest Maia ele vai explicar? Ele vai explicar que na reforma o uso dos símbolos de fé tinham 3 objetivos específicos. Quais eram eles? Primeiro, evidenciar os fundamentos da fé bíblica nos ensinos da igreja. É o primeiro objetivo. Evidenciar os fundamentos bíblicos dos seus ensinos. Ou seja, ele vai dizer, olha, o que está sendo ensinado aqui tem respaldo na Bíblia. O fundamento é bíblico. Segunda coisa, demonstrar que seus ensinos e suas doutrinas estavam de acordo com os principais credos da igreja. Aí lembramos o credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano, credo de Constantinopla e etc. Em terceiro lugar, conforme o pastor Ernest Maia, ele vai demarcar a sua posição teológica em relação à teologia romana e as demais correntes provenientes da reforma. Ele vai demarcar a sua posição teológica. O que é que ele vai dizer? Os católicos romanos creem desta forma. O que é que ele vai mostrar aqui? Nós cremos desta. Os católicos romanos discordam disto aqui. Nós observamos, concordamos dentro da Bíblia. Então, veja que vai haver uma divergência e também uma convergência, em alguns sentidos. Observamos que no início do século passado, ouvia-se o clamor de determinados grupos independentes nos Estados Unidos que diziam: nenhum credo senão a Bíblia. O que é que eles querem dizer aqui? Olha, nós não queremos credo, nós não queremos confissão de fé, nós queremos apenas a Bíblia. Hoje, pasmem, irmãos, hoje esse mesmo desprezo para com os símbolos de fé ainda persiste, pois muitos confundem subscrição confessional com substituição da Bíblia. Ou seja, quer dizer que se eu, na verdade, tenho os símbolos de fé do Ertemisten, que é um símbolo adotado pela Igreja Presbiteriana, fundamentalista, também a Igreja Presbiteriana do Brasil, entre outras, adota o símbolo de fé do Ertemisten. Quer dizer que eu adotando esses símbolos de fé, eu desprezo a Bíblia? Não, não desprezamos a Bíblia, nós não abandonamos a Bíblia. Pelo contrário, nós entendemos o que a Bíblia está nos ensinando através dos símbolos de fé. Então, essa foi a revisão de algumas aulas que nós tivemos anteriormente, 3 aulas. E hoje daremos continuidade com a 4ª aula, falando sobre os símbolos de fé na história da igreja. Então, observamos, queridos, que desde a fundação da igreja cristã, como instituição ali no 1º século, os líderes da igreja sempre utilizaram meios a partir das escrituras sagradas, para quê? Para instruir doutrinariamente aqueles convertidos à fé cristã. Os apóstolos sempre relembravam a respeito da fé e também da crença em um só Deus. Com o passar dos anos e com o crescimento do cristianismo e também das igrejas cristãs, né, de forma geográfica, em locais, né, em territórios, então com o crescimento da igreja cristã, os métodos foram ampliados, ao mesmo tempo se tornaram
didáticos e pedagógicos para ensinar os irmãos, para ensinar as igrejas em si, os fiéis. E nesta aula, nesta quarta aula, nós analisaremos, né, alguns desses métodos didáticos e também pedagógicos. O primeiro método que a igreja ela utilizou, e nós já falamos um pouquinho sobre eles, foram os credos e as confissões. O que são credos, irmãos? A palavra credo, ela vai derivar do latim, que significa eu creio, ou seja, ela está afirmando, ela não está perguntando, diferente do catecismo, ela afirma, ela fala, eu creio em um só Deus, eu creio em Jesus Cristo, o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e vai. Depois ela fala, creio no Espírito Santo. Então veja que é uma afirmação, você afirma que crê em Deus Pai, você afirma que crê em Deus Filho, afirma que crê em Deus Espírito, ou seja, você afirma. E lembre-se, quando falo em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eu não estou aqui falando um triteísmo, porque aqueles que são contra a doutrina da Trindade afirmam que nós cremos em 3 deuses, e não são 3 deuses. E aí vai caber outro estudo sobre a Trindade, mas de antemão afirmamos que é um só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns escritores, para evitar esse mal entendido, eles procuram, por exemplo, colocar em o título dos seus livros a Triunidade de Deus. Né? Até um livro, que se não estou enganado, foi escrito pela editora Pés. Né? A Triunidade de Deus. Ele não vai dizer a Trindade, ele diz a Triunidade. Por que ele está dizendo? Um só Deus em 3 pessoas. Detalhe importante. Deus não está sendo dividido. Não está sendo dividido. Um só Deus que emana nas 3 pessoas. Subsiste. E aí não vem o caso agora falarmos sobre a Trindade. Então veja que a palavra credo significa eu creio. E denota uma postura ativa, uma firme confiança em quem? Em Deus. Ou seja, você afirma, sem dúvida, com toda a convicção, em um só Deus. Né? É a ideia aqui do credo, é afirmar que crê. Os estudiosos concordam no que diz respeito às evidências do Novo Testamento referentes a um corpo doutrinário específico considerado como depósito sagrado da parte de Deus. Ou seja, aquele estudioso, aquele teólogo sério, né, aquele irmão que gosta de ler, gosta de estudar, ele vai concordar que as evidências do Novo Testamento referiam um corpo doutrinário específico, considerado como depósito sagrado da parte de Deus. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento, por exemplo, nós lemos a respeito da Shema, o que eu falei antes. O credo do judeu. O que é que ele diz lá? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então veja que ele vai declarar que é o credo do judeu. Consistia na leitura de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Então veja que o Shema ele era repetido 3 vezes ao dia. E sendo usado de forma litúrgica, muitas vezes, na sinagoga. Então, muitas vezes não, sempre. O Novo Testamento ele vai apontar para um vasto material que indica a existência de um corpo doutrinário fixo da igreja cristã primitiva. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo ele fala das tradições, que não devem ser deixadas de lado as tradições. Segunda coisa, a doutrina dos apóstolos, revelado lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Ou seja, a igreja ela não deveria abandonar a doutrina dos apóstolos, as tradições. Que tradições eram essas, irmãos? Era as tradições semelhantes ao cristianismo católico? Não, não era. Mas era a tradição apostólica, ou seja, aquilo que eles criam. Também, em Romanos capítulo 6, versículo 17, Paulo fala da forma, do modelo de doutrina.
Gálatas 6, 6 fala sobre a palavra. Romanos 16, 25 e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, fala da pregação como prática ali da igreja, como corpo doutrinário específico da igreja. A fé evangélica também no corpo específico da igreja. O bom depósito, quando Paulo ele se refere ao bom depósito, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, e também 1 Timóteo 6, 20, ele fala do bom depósito. Que depósito era esse, irmãos? As doutrinas, a palavra de Deus. Paulo também fala da sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia, a doutrina pura, deveria ser observada. Em 2 Timóteo 4, 3, 1 Timóteo 4, 6, Tito 1, 9. Então fala da sã doutrina. Algumas igrejas, alguns líderes, alguns irmãos, não gostam muito da palavra doutrina. Acham que a doutrina, ela divide a igreja, acham que a doutrina, ela destrói a igreja. Pelo contrário, a doutrina bíblica, a sã doutrina, conforme Paulo fala aqui, ela vai unir a igreja, ela vai resguardar a igreja do erro, de erros doutrinários, de heresias. Ela resguarda a igreja. A tradição dos apóstolos, né? Conforme voltamos aqui, né? Lá em cima nós falamos sobre a tradição. E aqui falamos sobre a tradição de quem? Dos apóstolos. 1 Coríntios 11, 2, Colossenses 2, 6, 1 Tessalonicenses 4, 1, 2 Tessalonicenses 2, 15 e por aí vai, que fala sobre a tradição dos apóstolos. E finalmente sobre a confissão. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, ele fala bem específico sobre a tradição. Veja aí na sua Bíblia, caso você está com Bíblia, você pega Hebreus, no capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3, 1. Nos diz assim: por isso, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa o quê? Confissão. Então veja que a ideia de confissão, a ideia de credo, a ideia de catecismo, o que seria catecismo? Aí você se refere a alguns irmãos e diz, não, é porque é da igreja católica. Qual o problema nisto? A palavra catecismo significa catequizar. O que é catequizar? É ensinar. Não tem problema nenhum nisto. Então, é ensinar. Então, veja que a Bíblia, ela está repleta desta palavra. Ensino. Ensina o menino o caminho que deve andar. Ensina-me a tua lei. Então, veja, o que é ensinar? É catequizar. O que é catequizar? É utilizar o catecismo, ou seja, a própria Bíblia para ensinar. Em outros textos, nós podemos ler as indicações das primeiras confissões da igreja. Por exemplo, como é que a igreja ela utilizava a ideia de confissão? Ela confessava que Jesus era o Cristo, conforme Atos, capítulo 5, 42, né? Ela dizia que Jesus Cristo, além de Cristo, ele é o Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 11, 1 Coríntios 12, 3, João 20, 28, aí vai bater de frente com aqueles que negam que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Olha só, João 20, 28 fala que o Senhor é Deus. Ou seja, que Jesus é Deus. Fala que Deus e Salvador Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 2, versículo 13. A igreja ela não negava a divindade de Cristo. A igreja, ela nunca negou que Cristo é Deus. Então, meus amados, os credos, eles não pretendem ser uma exposição exaustiva da fé. Antes, consistem numa declaração de fé dos pontos considerados essenciais para a existência da igreja cristã. Ele não pretende ser algo exaustivo, não, de forma nenhuma. Ele vai pegar os pontos fundamentais.
os pontos essenciais para a existência e para a sobrevivência e também preservação da igreja cristã em nossos dias. Observamos, irmãos, que primitivamente os credos e confissões eram empregados principalmente da seguinte forma. Olha só, doutrinalmente. Por quê? Porque eles serviam como ensino proporcional a respeito da fé em Cristo, ou seja, da fé cristã, perdão. Ao mesmo tempo em que combatiam ênfases ou ensinamentos essencialmente errados, ou seja, heréticos. No segundo século, eles eram conhecidos como regra de fé. Os candidatos à profissão de fé estudavam a doutrina a fim de que pudessem, na ocasião própria, declarar publicamente a sua fé de forma responsiva, de forma positiva, ou seja, ele vai responder a sua fé àquele que está perguntando sobre ela. Então, se usava os credos, os catecismos, exatamente para ensinar, principalmente aqueles que chegavam à fé cristã, que eram novos, e para serem recebidos para o batismo, eles precisavam estudar isso, eles precisavam compreender, ter certeza e convicção daquilo que eles estavam crendo. Então, além de forma doutrinária, os credos, eles eram utilizados de forma litúrgica. E aí vem aquela ideia de associação com a Igreja Católica Romana. Por quê? Porque veja que nós defendemos que os credos, catecismo, confissões, sejam utilizados no ensino da igreja. Principalmente do novo convertido, da criança. Para quê, irmãos? Para que, quando de forma litúrgica, eles fossem preparados para o batismo. Ou seja, os fiéis declaravam, no caso de serem adultos, aqui, como observamos, responsivamente a sua fé na ocasião do batismo. Conforme observamos em Atos, capítulo 8, versículo 37, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Então, para que se estuda a ideia dos credos, dos catecismos? Por que a igreja ela estudava as confissões? Primeiro, para ter ideia de doutrina. Segundo, ter ideia de liturgia. Eram utilizados no batismo, na Santa Ceia, ou seja, na Eucaristia. A igreja declarava a sua fé através de hinos, orações, exclamações devocionais, conforme vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Vamos ler aqui esse versículo só para termos uma ideia aqui do que a igreja, e claro, nós pegamos apenas textos selecionados, porque há muitos textos que provam isto aqui. E aí nós vamos pegar tudo, porque senão não daria para continuar esta aula, continuar este vídeo. Então, 1 Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 3, nos é dito: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui há uma confissão a respeito do Senhor, a respeito da diversidade dos dons espirituais. Ou seja, só podemos declarar que Jesus é Senhor se tivermos de fato uma convicção espiritual, ou seja, uma habitação espiritual em nossas vidas. Então, na Santa Ceia, na Eucaristia, era utilizado. No culto ao Senhor, ao que parece, a partir do quarto século, os credos passaram a ser usados, os cultos regulares, sendo recitados após a leitura das Escrituras. Ainda hoje, há algumas igrejas que ainda fazem essa prática. Elas ou recitam o credo no início do culto, ou no final do culto, ou depois de leitura. Então, algumas igrejas, a partir do quarto século, faziam isso. E hoje tem igreja que faz. Não é mal disso, não. Nós chegamos numa igreja que ela vai recitar o credo, e muitas vezes dizemos: está muito estranho, como é que a igreja está
recitando o credo apostólico. Isso é coisa de católico, não é. A igreja cristã já fazia isso. Já fazia isso. Era uma forma de testemunho. Não apenas para aqueles que já declaravam a fé, mas para aqueles que não conheciam a fé cristã. Então era testemunho. Era uma forma de testemunhar sobre Deus, daquilo que nós cremos a respeito de Deus. Porém, com o passar do tempo, os credos eles foram se tornando mais detalhados. E isto por dois motivos. Primeiro deles, devido à compreensão mais aprimorada das doutrinas bíblicas. E segundo, devido à necessidade de, através do ensino cristão, combater as heresias que surgiam marcadamente relacionadas com a pessoa de Cristo, ou com o Espírito Santo, ou com a Trindade. E neste contexto, são elaborados 4 credos que vamos ver depois, né, sobre eles, né, que são principais em si. Como falei, há muitos credos, mas aí nós temos a ideia do credo apostólico, do credo atanasiano, do credo niceno, do credo de Constantinopla. Exatamente foram escritos, pelo menos os 3 aqui, propriamente, foram institucionalizados, né, pela igreja cristã para combater heresias que queriam denegrir a pessoa de Cristo, queriam negar a Trindade. Então percebe, irmãos, que a igreja ela tinha ideia para defender realmente a doutrina. Nós temos um exemplo do arianismo, do século 300 e estou lembrado não, mas observe, o arianismo ele surge como uma forma de negar que Jesus Cristo era Deus, negar a pessoa do Pai e negar o Espírito Santo como ser divino. Nós temos uma religião, que não vamos aqui citar o nome, que ela nega a Trindade. Ela diz que o Espírito Santo é o sopro, o vento ativo de Deus. Ela diz que Jesus Cristo é profeta, mas não é Deus. Então veja que é um pensamento novo, mas ele, lá atrás, já subsistia. O bispo Ário, ele queria implantar isso na igreja, ele foi combatido. O próprio Santo Atanásio, ele vai combater essa heresia. Ele vai combater essa heresia. E aí surge o credo atanasiano, que ele declara, olha, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo como Deus, creio no Espírito Santo sendo Deus. Então perceba que ele vai reafirmar a divindade de Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amados irmãos, vamos fazer uma análise aqui de alguns credos, de forma breve, porque nós teremos a continuidade com os alunos do seminário presbiteriano fundamentalista. Então, quando pegamos aqui o credo apostólico, o nome credo vem de uma palavra latina, que significa, já falei, eu creio, afirmação. É provável que o credo apostólico ele tenha sido formulado no 2º século, mas sofreu algumas alterações até o século VI, quando algumas coisas lhes foram acrescentadas, conforme a necessidade da igreja, ela ia acrescentando. Para quê? Para reafirmar a fé bíblica. Aí alguém diz, por que acrescentaram? O momento exigia que acrescentasse. Sempre aparecia alguém para dizer que Cristo não encarnou. Aparecia alguém para dizer que Cristo não nasceu da Virgem Maria. Aparecia alguém para dizer que a Virgem Maria, ela, digamos, ela não teve Jesus Cristo. Alguém aparecia para dizer que Jesus Cristo ele não encarnou como pessoa, né, conforme aí os gnósticos afirmavam. Então sempre havia alguma heresia sendo levantada e a igreja ia adaptando para combater aquelas heresias, com forma de afirmar a fé extremamente bíblica. Então, observe que o nome credo apostólico, ele recorda o seu conteúdo, recorda que seu conteúdo é a verdadeira mensagem cristã que foi pregada desde os dias dos apóstolos, Paulo, Pedro, entre outros, né? E a verdadeira origem do credo apostólico ela é desconhecida.
Então nós não temos aqui uma data específica. Os outros credos nós teremos. E vamos mostrar aqui para vocês. Mas o credo apostólico em si, ele não vai ter uma data específica da sua origem, né? Da sua, digamos, escrita ou declamação. Nós não temos aqui. A origem dele é desconhecido. O credo apostólico ele foi resultado da necessidade que a igreja teve ao desenvolver sua história, especialmente nos primeiros séculos, né? Como nós podemos aqui observar, de definir os pontos fundamentais que deveriam ser aceitos por todos que desejassem filiar-se à igreja. Então, para que eu me filiasse à igreja, eu tinha que dar convicções daquilo que realmente eu cria. Eu simplesmente não ia para a igreja apenas por ir. Hoje virou moda ser crente, virou moda fazer parte de uma igreja, virou moda ser cantor gospel. Mas observa, amados, para ser realmente participante de uma igreja, membro da igreja, era preciso que eu desse convicção da minha conversão. E a forma de demonstrar essa convicção era expressar aquilo que eu cria e como cria, e se realmente estava de acordo com o credo bíblico. Então, a afirmação cristã no credo apostólico está dividida em crer em Deus Pai, crer em Jesus Cristo, o Filho, crer no Espírito Santo, né, como doador da vida, né, como aquele que consola, e vamos ver depois. E esta afirmação ela vai confrontar algumas heresias do gnosticismo, né, que eles acreditavam que Cristo ele não veio como homem. Inclusive o apóstolo João ele vai escrever o Evangelho de João, as 3 cartas, o Apocalipse, exatamente para combater a heresia gnóstica, a filosofia gnóstica, que negava que Cristo ele encarnou. Né? Eles dizem que, olha, Cristo ele realmente veio, mas só que ele não era homem, não era ser humano. Por quê, irmãos? Existe a filosofia de Platão que dizia que o corpo ele era ruim. Se não estou enganado é Platão, né? Eu acho que é Aristóteles, né? Mas isso não vem o caso. Mas a filosofia ela pregava, ela ensinava que o corpo, a matéria, era má, mas a alma, o espírito, era bom. E quando a pessoa morria, aquela alma se libertou da prisão, porque o corpo era a prisão da alma. E aqui, meus amados, observamos que o gnosticismo entendia o seguinte: como é que pode um Deus puro, um Deus soberano, ele vir na forma de uma matéria que nós consideramos ruim ou má? Como é que pode Deus ele ser aprisionado no corpo? Então eles negavam isso. Então João ele vai escrever exatamente para combater essa heresia. Ele diz, olha, aquele que não crê que Cristo ressuscitou, né, seja anátema, ele vai mostrar isto. Então, meus amados, então, vai combater o gnosticismo, vai combater o monarquianismo. Eles criam, os monarquistas, a doutrina, não é a questão da realeza, mas a doutrina, a heresia monarquista, cria que havia uma hierarquia na Trindade. Para eles, o Pai ele vai possuir mais completa substância divina e mais poder do que as outras pessoas da Trindade. O modalismo acreditava que o Filho é apenas um modo, uma forma diversa de aparição do Pai. Vai dizer, olha, o Pai apareceu na forma de Filho. O modalismo ele vai mostrar isso. O patripacianismo afirmava que o Pai disfarçou-se do Filho e morreu na cruz. O patripacianismo, ele vai afirmar isso, que o Pai ele se disfarça de Filho e morre na cruz. O dinamismo acreditava que o Filho não é uma encarnação divina, mas sim uma potência do Pai, uma expressão da potência do Pai, não é encarnação. É muito semelhante ao gnosticismo, mas aí tem umas diferenças em si. E finalmente nós temos aqui o arianismo, que falei agora há pouco, que Cristo ele não é nascido de Deus, mas é a primeira criatura que Deus fez do nada, a tal ponto de Deus, a tal ponto Deus o uniu a si e o acolheu como filho. Então vejam, irmãos, que
para o arianismo, para Ário, ele dizia que Cristo não era Deus, mas ele era nascido de Deus, a primeira criatura de Deus. Então veja que existe uma religião em nossos dias que pregou isto, né? Não de forma assim escancarada, né, do arianismo, mas ele diz, olha, quando você confronta, né, e mostra que Cristo é Deus, ele vai dizer, olha, rapaz, ele é o profeta de Deus, ele é o anjo Gabriel, ele é o anjo Miguel, mas Deus mesmo ele não é, né? Então, tem livros dessa religião que falam sobre isso, né? Então, o arianismo ele vai pregar isso, mas não só isso, ele prega também que o Espírito Santo não é Deus, ele é a força ativa de Deus, ele é o sopro de Deus. Então vemos também que essa mesma religião, ela entende que o Espírito Santo também é a força ativa de Deus. Então veja que o que essa religião ela prega hoje, ela ensina hoje, ela vai de porta em porta pregar isto, não é novo, é algo antigo, é algo que vem lá atrás, antes do arianismo. Então veja que o bispo Ário ele só vai expor isto, aquilo que ele acreditava. Ele foi rechaçado pela igreja, ele foi excomungado pela igreja na época, porque a igreja ela sempre acreditou que Cristo é Deus. Ela sempre acreditou na triunidade de Deus, que existe um só Deus, que subsiste em três pessoas. E aqui nós temos, finalmente, né, os pneumatomacos. Né? O que é isso, irmãos? Eles acreditavam, os pneumatomacos, que o Filho era divino, mas o Espírito Santo não. Aí veja que ele já, olha, o Filho é Deus, né? Mas o Espírito não. Existe hoje alguns, né, até de grupos gospels, que em si a sua doutrina, né, da sua igreja, ela nega a Trindade. Ela é unitarista. Ela centraliza a questão da divindade apenas em Cristo. Ela nega que existe, na verdade, o Pai que é Deus. Ela nega que existe o Espírito Santo que é Deus. Ou seja, ela não vai compreender, ou não quer compreender, que é um Deus que subsiste em três pessoas. Não são três pessoas, né, e um Deus é diferente. Né, mas é um Deus que subsiste em três pessoas, né, que é a triunidade de Deus. A questão da substância de Deus. Né? Enfim, podemos observar a importância dos credos para reforçar a confissão de fé da igreja ao longo da história até os nossos dias. A aplicação do ensino dos credos direciona-se ao falso ensino ou negação a respeito da Trindade. O combate, meus amados, às heresias que negavam e desvirtuavam a crença em pontos fundamentais da fé cristã, vieram primeiramente através dos credos em geral. Ou seja, o combate vieram através dos credos, de forma geral. Então, sempre que pintava uma heresia nova, os credos combatiam, os credos confrontavam. E quando existia alguma coisa que ainda não tinha pronto para confrontar, os credos eles eram atualizados para o confronto. Agora, um detalhe que nós queremos aqui mostrar é que essa atualização não era, eita, surgiu uma falsa doutrina, surgiu uma heresia, então vamos combater. Não, iam para a Bíblia, observavam o que a Bíblia dizia sobre isto e ali ela escrevia e combatia. Então, só entendendo aqui. Então, a igreja ela sempre combateu as heresias, queridos. E hoje nós vimos um pouco sobre o credo apostólico e na próxima aula nós daremos continuidade abordando outros credos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história desses credos, a relevância para as igrejas dos séculos passados e também em nossos dias, porque os credos, queridos, eles têm relevância para a igreja de nossos dias. Embora algumas igrejas abandonaram o credo, algumas igrejas abandonaram as confissões, algumas igrejas abandonaram os catecismos, mas aquelas igrejas que querem ter seriedade bíblica, ela subscreve, ela observa, ela estuda, ela ensina com esse material aqui. Então que Deus possa abençoar todos
Então foi muito bom estar com vocês, tá certo? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a fonte bibliográfica, né, desse estudo. Nós utilizamos o artigo A Relevância dos Credos e Confissões, na Fides Reformata, número 2, de 1997, e utilizamos, essa primeira é do Weber Campos, né? E a segunda é do Ernest Maia, que é Os Símbolos de Fé na História, a sua relevância e limitações, também da Fides Reformata, porém de 2004, a número 1, nas páginas 51 a 75. Então que Deus possa te abençoar. Você pode pesquisar, né, e baixar, né, esse material para você estudar. Caso você queira que eu envie para você esse material em PDF, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição do nosso canal, e aí você escreve para mim e a gente pode enviar para você via e-mail esse material da aula de hoje, né? E caso você queira se matricular em nosso seminário, né, você quer estudar ministerial ou quer estudar alguma coisa relativa à educação cristã, você quer estudar um bacharelado em teologia, né, se preparar para ensinar a igreja, então que você possa também entrar em contato com o contato que deixaremos aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos, tenha assim uma noite de paz, até porque estamos dando estudo à noite. Deus abençoe a todos. Mas louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai.